Segundo bloco, criancinhas, agora a gente vai falar sobre as diferenças entre norte e sul, senhores. Saibam vocês que não havia uma linha lá milimetricamente calculada, aqui é o norte, aqui é o sul, então as características de cada uma dessas regiões não batem, tá bem delimitado. 10 metros aqui para baixo, as pessoas são assim, 10 metros para cima. Não, não é assim, galera. Essa divisão foi feita de forma a tornar essa questão geopolítica um tanto quanto mais didática. Mas não é tão exato assim, é claro, tá? Mas de qualquer forma, adotemos essa divisão, pois ela é amplamente utilizada e reconhecida. Senhores, o norte. Norte, a força puritana. Professor, a força puritana, isso já dá a entender que no norte a influência puritana era digna de nota. Sim, senhores. Sim, senhores. E lembrem-se, eu acabei de mencionar questões geopolíticas. Ou seja, a geografia aqui também está incluída. Geografia climática, por exemplo, geografia física. Olha só, invernos rigorosos. Eles impediam que a produção daqueles produtos subtropicais que eram supervalorizados pelos europeus fossem produzidos, tá? Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que, num lugar extremamente frio, produtos subtropicais e ou tropicais, como frutas, enfim, não pudessem ser produzidos aos borbotões, ou seja, em larga escala. Exportação, ou seja, a venda em massa para outros países, estava fora de cogitação, tá? Professor, isso já diz muito sobre uma região. Se a produção em massa está fora de cogitação e se a venda em massa está fora de cogitação, as unidades produtivas, deduzo eu, provavelmente serão tanto quanto mais diversificadas. Não vai ter uma unidade produtiva gigantesca produzindo a mesma coisa. Não vai ter uma fazendona de laranja, por exemplo. Não vai ter uma fazendona de tabaco no norte. Não, tá? O que havia eram pequenas propriedades, cuja base era o trabalho familiar, tá? E eles investiam justamente na diversidade. Como o clima era forte, o clima era rigoroso, o clima era gélido, não tinha como produzir em larga escala um mesmo produto. Não, você deveria estar preparado para possíveis perdas, você deveria estar preparado para um inverno que viria a destruir uma parte da sua produção. Então, senhores, era necessário a produção de diferentes tipos de produtos em pequena escala para que o mantenimento dessas famílias se desse. A presença de puritanos nessa região era marcante, senhores, era marcante. Essa região foi colonizada principalmente por puritanos. E, pessoal, com essa produção em pequena escala e com os núcleos familiares tomando conta das unidades de produção naquele local, naquele momento, nós temos o surgimento de indústrias de carne, de banha, de tecidos. Afinal de contas, como não dava para jogar todas as suas fichas num produto só, então vamos produzir em diversidade. Agropecuária, senhores, tanto produtos agrícolas quanto também a criação de gado, tá? Seja boi, seja porquinho, seja caprino. Olha só, a produção de carne, banha e tecidos nessa região, nesse momento, era digna de nota, tá? Era característica daí. Outra coisa, pessoal, o norte tem uma disponibilidade de madeira fantástica, o que estimulou o surgimento de indústrias e empresas madeireiras que enriqueceriam os produtos à base de madeira. Então, nós temos, pessoal, todo um núcleo produtivo já bem marcado, delimitado. Olha só, nós temos matéria-prima em se tratando de madeira em larga escala, tá? A produção era diversificada e em núcleos menorzinhos e o universo do norte era esse.
Agora, em se tratando do sul, senhores, a monocultura e a escravidão são características marcantes desses espaços. O clima subtropical e as amplas possibilidades para a economia de exploração marcaram essa região, tá? Além do mais, havia uma série de rios que recortava aquelas planícies verdinhas e subtropicais e mais quentinhas, por meio dos quais era possível a navegação. O solo, senhores, era bastante fértil, o que propiciou a implantação do sistema de plantation, que eram grandes fazendas especializadas em produtos únicos: tabaco, algodão, arroz, o índigo, que é uma plantinha que de tingir tecido, se eu não me engano. Enfim, olha só. É uma espécie de commodity, entendeu? Tá errado trazer esse conceito para esse período. Por exemplo, o Brasil hoje tem vastas regiões que plantam soja. Soja aqui, soja ali, soja ali, soja ali. Ou cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Galera, por que a grande produção de um produto só? Porque o objetivo, galera, é exportar, tá? É atender o mercado interno e também exportar, no caso, para as Europa, como diria minha avó, tá? Então, o sul é marcado por um clima subtropical, muitos rios recortando tudo, dava para navegar e levar produtos para lá, para cá, ter acesso ao mar, vender para a Europa. Vender o que, professor? Tabaco, algodão, arroz, produtos esses que poderiam ser facilmente produzidos naquele local, naquele espaço. E a mão de obra, professor? Galera, como eu disse para vocês, a presença aqui de fazendas grandiosas com a produção de produtos que eram produzidos aos montes e exportados, a mão de obra empregada aqui era majoritariamente escrava, tá? Há a presença marcante de anglicanos nessa região e também, senhores, a presença de grandes fazendeiros, que, em se tratando das questões políticas, eram eles que mandavam em tudo. Nossa, professor, tá parecendo aqueles coroné da República Velha no Brasil. Sim, senhores, algumas semelhanças podem ser estabelecidas sim, não está errado. Professor, em se tratando da administração dessas colônias, o que o senhor tem a dizer para nós? Galerinha, como eu disse para vocês, as colônias eram marcadas por um toque de autonomia, tá? No entanto, elas compartilhavam de alguns elementos em comum, como, por exemplo, o sistema administrativo era um tanto quanto parecido. Elas tinham um governador, tá? Só que aí entra a questão da autonomia delas. Todas tinham um governador, beleza. Mas quem colocava esse governador lá? Em algumas regiões era a própria coroa inglesa quem nomeava. Em outras regiões ele era eleito, né? Isso era bastante comum no norte, por exemplo. A parte da população era quem realizava a votação. Nossa, professor, que justo, que democrático. Mas não eram os pobrinhos que votavam, tá? Senhores, cada território também contava com o seu conselho, Câmara Alta, né? Vamos pensar o equivalente aos nossos vereadores? Tá errado, claro, não dá para fazer essa comparação de forma tão simplória. Mas vamos pensar, os nossos vereadores, né? Quem os nomeavam eram também os segmentos mais influentes, ou seja, quem tinha grana. Professor, as câmaras legislativas, um dos representantes existia em toda a América Inglesa. Galera, novamente, eram eleitos por aqueles que contavam com certa influência na sociedade também, claro. Não era democracia, não era democracia moderna, onde você tem um título de eleitor, você vai lá e vota. Não, você tem que ter certa influência, certo apreço por parte da sociedade, senão você não vai ter participação política nenhuma. Você não vai ter potencial nem para escolher quem vai ocupar aquele cargo e muito menos ocupar aquele cargo, tá? Mocinhos, mocinhas, outra coisa bastante semelhante entre todas aquelas colônias, uma coisa que ligava todas elas era essa questão do comércio triangular. Nossa, professor, mas não tô vendo nenhum triângulo aí não.
tá muito mal feito. Ah, galera, eu sei, não tá perfeito. Vocês esperavam o quê? Um triângulo isósceles aí? Não, a gente tá falando do mapa, não estamos falando do exercício de matemática, que é pensado em questões ideais. É, claro que não. Moços, moças, imagine o seguinte, ó, é um triângulo feio, eu sei, mas não deixa de ser um triângulo, tá? E uma coisa que ligava todas as colônias, pessoal, era esse comércio triangular que envolvia o seguinte, as 13 colônias enviava para a África o melaço produzido nas colônias, tá? Por sua vez, a África enviava matérias-primas e escravizados para atenderem a demanda por mão de obra escrava, principalmente no sul das 13 colônias. Professor, Cuba e Jamaica, o que eles têm a ver com a paçoca? Eles eram grandes produtores de cana-de-açúcar e outras matérias-primas, senhores, que também eram vendidas para as 13 colônias, manufaturadas e repassadas para a África e, posteriormente, para a Europa, tá? Então, esse comércio triangular é representativo nesse período e, de certa forma, ligava as 13 colônias em um mesmo objetivo, a manutenção do comércio, tá? Moços, moças, da mesma forma que na América do Sul, não pensem os senhores que os colonos chegaram num vazio, num descampado. Não, haviam povos, haviam civilizações lá. E, lembre-se, a gente já falou sobre isso, mas nunca é demais reforçar. Povos indígenas. Galera, a gente coloca todos os gatos no mesmo saco aqui. Não, isso é super abrangente, isso tá super errado. Não. Havia muitas etnias, tá? Não são um povo indígena, não são os índios, são uma série de povos com suas características, suas culturas, suas línguas. Muitas vezes esses povos, um não vai com a cara do outro, um às vezes nem conhece o outro. Não, é uma sociedade bastante complexa, são sociedades bastante complexas. Como, por exemplo, os Pecôs, os Cherokees, os Iroqueses, os Algonquinos, os Apaches, enfim. E houve uma série de resistências, uma série de lutas sangrentas, porque da mesma forma que na América do Sul, nós tivemos tentativas e concretizações, é claro, de escravização dessas pessoas e da imposição da cultura europeia para cima deles, né? A desvalorização da cultura indígena, a desvalorização da religião dos mesmos, a associação de tudo isso a questões demoníacas e o ensinamento da cultura europeia, da religião cristã como sendo as corretas, as que deveriam ser seguidas, e todos os conflitos daí decorrentes que os senhores já estão carecas de saber. Professor, o que mais que o senhor tem para falar para a gente? Falarei do mito da exploração e povoamento. Professor, que é isso? Eu vou explicar, mas só no próximo bloco, tá? Assiste lá.